Boa tarde. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2019. E começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, os acontecimentos, e a gente vai pontuando, informando para você muitas coisas, com certeza. E eu abro falando lá na Bolívia. A situação está tensa na Bolívia. Nesse momento tem um grupo de aproximadamente 7 brasileiros. Eles foram fazer uma visita no deserto, eles estão presos, olha a situação. O que está acontecendo? São os grupos radicais da direita, contrários ao regime do Evo Morales, do presidente. Então, eles querem justiça, acham que o país, a economia não está favorecendo os cidadãos, então muita confusão. E as pessoas que estão nesse deserto, é um deserto muito famoso na Bolívia, é um ponto turístico muito importante, e esses brasileiros que foram para lá não podem sair porque eles fecharam todos os acessos do deserto. Então, eles estão sem telefone, sem comida, quer dizer, aí eles conseguiram falar com a Embaixada do Brasil e eles estão tentando resolver, pelo menos para resgatar esses brasileiros que ficaram naquele impasse, vai, não vai, e a coisa, né, fica bastante complicada. E a gente fala também a respeito lá da Espanha, no sul da Espanha, essa sexta-feira foi muita chuva, muita tempestade, pessoas desabrigadas, 5 mortos, aí você está vendo aí, a próxima cidade de Valência, Granada, toda destruída. E depois da passagem do furacão Dorian, lá nos Estados Unidos, quer dizer, não é um furacão, mas a força das tempestades destelharam casas, desabrigaram pessoas, isso é uma situação muito crítica. E hoje, também eu vou falar sobre os brasileiros nos Estados Unidos. Tem algumas coisas que eu vou colocar. Aquela coisa, você está indo embora para o Brasil, fez o que tinha que fazer no país, então eu estou indo embora. Mas esse momento de ir embora, concluir o que teria dentro do país, muitos brasileiros estão fazendo algumas coisas que eu vou mostrar para você. A gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, aquela história, né? O país te abriga, te dá toda a estrutura, te dá possibilidades de você, no país de origem, no caso do Brasil, ter uma situação melhor, mas a recíproca não é verdadeira. Eu vou falar sobre isso hoje e muitos acontecimentos. E eu recebo hoje no estúdio, ele é um empresário, um CEO de uma empresa de turismo que deslanchou lá no Caribe, e ele está aqui com a gente, ele também é um cidadão do mundo, ele vai participar hoje do programa, que é o Hélio Araújo, que ele é dessa empresa Royal Caribe Tours. É uma empresa assim, que tem muitos artistas que vão para o Caribe, vão para Vegas e aproveita já né, todas as promoções e todos os passeios que a Royal oferece. E a Royal, a partir de hoje, ela passa a fazer parte do programa Mundo Afora, com pacotes, viagens, muitas promoções. E para você que vai viajar, presta atenção que tem muita coisa acontecendo e a gente vai mostrar aqui. Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? Mundo Afora chegando para você com os acontecimentos, falando dos brasileiros, a brasilidade fora do país, e você vai acompanhando o programa, que a gente vai pontuando, vai mostrando os fatos, e você que acompanha o nosso programa também vai, logicamente, se informando, sabendo o que está acontecendo. Eu vou abrir meu programa apresentando o nosso convidado, ele é um cidadão do mundo, é um empresário. Ele é de uma empresa de turismo, uma agência muito importante, que aqui e lá no Caribe também tem um braço, lá em Las Vegas. O Hélio Araújo que está aqui. O Hélio que é da Royal Caribe Tours. Hélio, boa tarde. Tudo bem com você?
Boa tarde, Walter. Obrigado pelo convite. Depois de 3 anos, né, retornando a casa, né? E você, Hélio, você passou pelo México, foi para Vegas, voltou, quer dizer, todo um trabalho importante, né? E hoje você tem sua agência. E o que eu acho interessante é o seguinte: são os brasileiros que deixam o país, vão para um outro país, no caso do Hélio, foi para o México, foi para Cancún e ali se estabeleceu e montou sua agência, e deu certo. Inclusive a Royal Caribe Tours, ela está completando 3 anos já de atividades, levando muitos turistas para lá e muitos artistas também. Mas, Hélio, antes da gente entrar na questão da agência, como é que foi para você essa chegada no México, um mundo novo, o desapego e começar um trabalho que realmente hoje você está realmente assim conseguindo, né, prosperar, que é mais importante? Bom, primeiramente eu queria agradecer a TV Poços pela oportunidade, você. E por ser cidadão do mundo, a gente é obrigado, tem horas, a ter que mudar, sair da zona de conforto, né? E esse tempo que eu saí do Brasil foi muito tenso, porque a gente estava vivendo uma crise, né? Crise financeira, crise econômica, e eu tive que optar em ir para um lugar que ainda não estava sendo explorado, o turismo. E Cancún me brilhou muito os olhos, aquele mar azul, aquela paisagem seduz muito, né? Então, quando eu cheguei em Cancún, eu fui fazer passeio, fui ver como é que era. E eu vi que não era bem o jeito que eu achava que fosse, porque o brasileiro não estava sendo bem tratado como a gente gostaria, né? A gente gosta de ser paparicado, e lá fora não é assim, né? Eles são muito secos, muito frio. O mexicano, ele adora brasileiro, mas ele não sabe trabalhar com brasileiro. Então, o brasileiro quer ser atendido por brasileiro. Então, devido a isso, eu acabei aprendendo a trabalhar de forma correta com o brasileiro e abri minha agência e foi estouro, né? Então, eu acho importante isso. A gente vai voltar a falar com o Léo, com o Hélio, daqui a pouco nós vamos mostrar imagens de Cancún, de Vegas. Gente, é um paraíso, é muito bonito lá. Então, nós vamos lá para os Estados Unidos, trazendo essa alegria, que ele é um cidadão alegre, ele já está ao lado de um piloto ali, e é o Léo. Léo, boa tarde. Boa tarde para nós. Aonde você está desse país, Léo? Olá, Walter. Primeiramente, boa tarde a todos aí no Brasil. Lógico, bom dia a todos aqui nos Estados Unidos. Estou aqui em Utah mais uma vez e eu queria dizer a todos aí que assistem o Mundo Afora, estou muito orgulhoso agora de estar na presença de um brasileiro que, vou falar para vocês, galera, ele faz realmente a diferença aqui nos Estados Unidos. O nome dele é Bruno Carneiro, tem simplesmente 20 anos de idade, começou com kart com 4 anos, Walter. Kart, hoje ele já mudou de kart, hoje ele tá na Fórmula, ele já foi pela Fórmula Mazda, pela F4, F3 e agora ele tá na Fórmula Renault 2.0. Esse é o Bruno pro Brasil. Bruno, conta a sua história um pouco. Prazer, todo mundo, obrigado. Um prazer estar no programa aqui. Sou piloto, como o Leo falou aqui. Estou pilotando faz 14, 15 anos agora. Comecei com 4 anos no de kart. Agora estou competindo de Fórmula Renault na Ásia. Tem uma corrida em 2 semanas na Malásia. Legal. Somos segundos no campeonato agora, 12 pontos da liderança. E quase no ponto de vencer o campeonato. Então, um ano bom, com história boa também, representando o Brasil o caminho inteiro. Então. E quando você está lá pilotando, o que você tem em mente? Em mente é só trazer orgulho para os fãs, para o país e tudo assim, mas obviamente focado no mesmo tempo para não errar e fazer tudo certinho. Lógico. E vivendo um sonho, sinceramente. Vivendo um sonho brasileiro, mas o que mais me intriga sempre é, como ele diz, nós como brasileiros estamos em qualquer lugar do mundo levantando a bandeira do Brasil, Walter. Agora, eu queria saber do Bruno, essa paixão pela velocidade. A gente sabe que quando entra na pista, ali está a emoção, o coração, a impetuosidade, né? E você tem que dar resultado, tem que ganhar. E o ganhar, obviamente, é o mais veloz entre os velozes, né? Como é que é para você
essa questão de entrar nas pistas, segurar o volante do teu carro e vamos que vamos, eu tenho que ser o primeiro. Como é que é isso, Bruno? Tem que ser bem positivo, obviamente, para saber que você... Não para ser arrogante, mas para saber que você é o melhor e que você consegue fazer o seu melhor. Lógico. Então, obviamente, toda vez que você entra no carro, eu tenho 15 minutos antes com um programa que eu faço eu mesmo, vou esticando, ouvindo música, me preparando, falando que eu vou conseguir fazer bem, sendo positivo. O Donald Rodizio Grego, que é quase um pai para mim, sempre me ensinou sobre o filme O Segredo, The Secret, que é não sei exatamente como fala em português. Coloca energia para receber energia Exatamente. de volta, não é verdade? Exatamente. A positividade, a energia, que você vai ganhar, que você vai chegar lá. Exatamente. E a bandeira do Brasil, eu acho que deve estar lá no fundo. Tá aqui, lá, não sei se dá para ver aqui. Tá mas lá. Tá vendo? É bandeira brasileira. Agora, Bruno, me fala uma coisa, por exemplo, é muito importante. Você é de onde no Brasil? De São Paulo, mas eu vim para os Estados Unidos com pouca idade, mas visito o Brasil de vez em quando. Tenho família lá ainda e minha família aqui é toda brasileira e no coração estou com sangue brasileiro também. É lógico, é lógico. Pois é, nós estamos ao vivo com o Léo, com o piloto, né? Logo, logo vai estar chegando na Fórmula 1, são os novos talentos, ele tem apenas 20 anos, então, logicamente, tem todo um caminho, não é, Hélio? Para chegar. E o que acho que é interessante é brasileiro fazendo a diferença. Agora, Bruno, o Brasil ainda carece de um grande piloto. Lógico, nós temos grandes pilotos, mas é a exemplo de um Ayrton Senna, de um Piquet, né? Nós tivemos o Barrichello, tivemos o Felipe Massa, mas ainda falta aquele piloto para fazer o Brasil, sabe, delirar nos domingos, isso na Fórmula 1. Esse daqui, Valtteri. Não, comparar com o Senna não dá, mas ele é o meu herói, mas nunca conseguiria colocar meu nome lá em cima, mas vou dar tudo para fazer o meu melhor, para trazer esse orgulho, trazer essa felicidade e alegria nos domingos de Fórmula 1 que eu consegui chegar lá. Então, eu vou conversar com o Hélio, que está aqui no estúdio, o Hélio também que foi para os Estados Unidos. Então, quando a gente vê, né, Hélio, essas pessoas, esses brasileiros, vencer lá fora, quer dizer, é transpor uma série de barreiras, né? Porque quando você está no país dos outros, mudou tudo, não é verdade? É orgulho, né? Porque a gente vê tanta história de brasileiro fazendo coisa errada lá fora, que quando a gente vê uma cena dessa, isso aí é de inflar o coração, né? Isso é bacana, parabéns aí, que tudo dê certo aí para representar o Brasil aí fora. Por falar em brasileiro que mora fora do país, eu queria mandar um abraço ao Davi, que está assistindo a gente agora. O Davi trabalhou na construção nos Estados Unidos, hoje está estabelecido aqui em Poços de Caldas, tem a empresa dele. Davi, um abraço para você, né? E você que está acompanhando o programa, viveu nos Estados Unidos, o que é ser imigrante, então isso é importante. Mas voltando lá com o Léo é youtuber, o Léo está lá com o piloto Bruno. A cidade que vocês estão, qual a cidade que você está hoje, Léo? Eu estou aqui em Utah. Eu vou ficar por aqui mais um pouquinho. Eu estou saindo de Utah por daqui 2 semanas, que a gente vai estar fazendo uma outra turnê com uma outra banda, que é um pessoal bem legal aí, que é o sobrinho do Johnny Cash, o certo. Thomas Gabriel. Mas eu estou por aqui ainda, e ainda bem que eu estou por aqui, porque eu consegui pegar o Bruno, que o Bruno está saindo de viagem agora. Para onde você está indo, Bruno? Semana que vem eu estou saindo para Malásia, próxima etapa. E aí, rapidinho, só para informar todo mundo, é uma etapa super importante. Nessa próxima, eu estou 12 pontos, como eu falei, da liderança do campeonato. Então, quem saiu liderando o campeonato dessa próxima etapa, depois das 3 corridas, vai ter um teste de graças à Renault Sport. Vai pagar o teste tudo de rookie, como fala, novato. De novato. Para fazer um teste no carro novo de Fórmula Renault, com chance de virar piloto da academia da Renault Sport. Que legal. Para estar envolvido com o time da Fórmula 1, para estar poder mover mais e mais e competir na Europa ano que vem, se Deus quiser. Então,
se conseguir o dinheiro e conseguir o patrocínio, a gente conseguir mover, isso é uma grande oportunidade. Então, É lógico, próximo que fim de legal. semana vai ser bem importante e, se Deus quiser, a gente consegue fazer bem. E eu quero pedir a todos aí do Brasil que mandem a positividade pro Bruno aqui. Obrigado. Que ele, Ô, Bruno. ele vai chegar lá e levantar a bandeira do Brasil. Se der tudo certo, Walter e todos em primeiro lugar. Ô Bruno, só para repetindo para quem está sintonizando agora, qual a sua categoria? Então você está indo para a Malásia, enfim, você disputa em que categoria? O carro Fórmula Renault 2.0, então o motor, o tamanho é 2.0, feito pela Renault. O chassi é o mesmo de todo mundo, que é uma marca italiana que é Taras. É um carro Fórmula Renault 2.0 que nem eles correm na Europa, mas eu estou fazendo meu campeonato na Ásia, depois que eu virei campeonato chinês, Fórmula 4 chinês, com a FIA. Eu fiquei bem afiliado dentro da Ásia e por isso que eu fui fazer Fórmula 3 no Japão e agora Fórmula 3 na Ásia, Fórmula Renault 2.0 na Ásia em geral. Então. Legal, legal. Ô Bruno, e a velocidade? Só para a gente encerrar, qual o máximo de velocidade na tua categoria você pode ter numa pista? A gente consegue chegar a uns 250 km por hora, mas o negócio legal é que a minha paixão de carro de Fórmula não tem peso nenhum no carro praticamente, é 600 quilos, uma coisa assim, é muito leve. É rápido. É muito rápido. Rápido e em curvas, né? Tem downforce, as asas e tudo, então a gente está fazendo curvas 200 km por hora e o carro gruda, então é uma sensação incrível, mas precisa ser um homem mesmo para segurar, né? Pode ser mulher também, mas estou falando que tem que segurar bem, né? Tem que segurar bem o G-force que vai de lado para o outro, mais 200 km por hora fazendo a curva, não é? É difícil, mas é bem legal. Legal, legal. Ô Léo, então, olha, obrigado aí por você ter apresentado aqui para Minas, para os imigrantes em outros países, o Bruno aí que está indo para a Malásia, que é um brasileiro representando, isso é extremamente importante, viu Bruno? Então a gente deseja para você sucesso aí e que você, com certeza, a gente possa logo ter você na Fórmula 1, né? Uma novidade que o Brasil está desfalcado, está precisando, o Brasil precisa de um nome na Fórmula 1 que no momento a gente não tem, não. Okay? Mas muito obrigado e se todo mundo quiser ver como é que tá indo os resultados, pode achar meu Facebook, Bruno Carneiro Motorsports, meu Instagram, Bruno Carneiro 21, Twitter também, só para se quiser continuar seguindo e vendo como é que vai o sucesso e vendo a bandeira brasileira lá crescendo no automobilismo de novo. Agradeço muito as suas mensagens e a positividade, sempre antes da corrida, me dá um pouquinho mais de push. Ajuda a chegar lá, ajuda, né? Com certeza. Então, exato. Muito obrigado. Léo Piottin, obrigado pela tua participação, Léo. E é isso aí, você mostrando para a gente vários pontos, trouxe o Bruno e a gente conhecendo esses brasileiros que fazem a diferença aí em Utah, que é um estado importante, né? Daí dos Estados Unidos, e tem brasileiro aí. Léo, obrigado, viu alguma coisa a mais? Não, eu queria simplesmente agradecer a todos do programa Mundo Afora, o programa Mundo Afora, e lógico a você, Walter, obrigado pela oportunidade sempre de estar aqui tentando mostrar um pouco dos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, dando certo como o Bruno, e que os brasileiros aí no Brasil possam ver que realmente a gente que está aqui do lado nos Estados Unidos hoje, eu falo que estamos aqui levantar a bandeira para a galera toda. Eu queria deixar um abraço a todos aí do estúdio. Muito, muito obrigado mais uma vez. Hélio, boa sorte lá no Caribe. Você fez um pouquinho de inveja agora, porque pra gente está começando a ficar frio, não é? Tá esfriando aqui. Eu quero estar aí com você. Então. Ok, então. Ô, gente, um abraço. Tchau, Léo. Tchau, Bruno. Um grande abraço. Pois nós vemos aí o Bruno, né? Logicamente, um talento promissor aí para chegar na Fórmula 1. Com certeza o Brasil precisa desse piloto. Mas voltando aqui para o estúdio, nós saímos lá do Utah, nós vamos falar do Caribe. Olha, a gente tem um vídeo aí, viu, Adriano Aranda, do Caribe. Olha só que fantástico. Então aí vão muitos brasileiros, né? Fala um pouquinho do... Hoje o Caribe, a estimativa agora para 2020... é o recebimento de aproximadamente 6 milhões de turistas em Cancún, né? Estou falando isso a grosso modo.
falando de várias etnias, mas em termos de brasileiros aí, a estimativa aí é de 230 mil brasileiros chegando em Cancún. É uma pequena fatia até então, porém bem representativa. E dessa fatia a Royal Caribe consegue atender uma boa demanda. E bonito é o mar, né? As águas são verdes, né? Ou azuis. Azuis, dependendo do dia, fica com um tom mais esverdeado, mas quando dá em torno de 3 horas da tarde, que o sol está a pino, o mar fica todinho azul devido à pigmentação das algas, né? O sargaço. Agora, a comunidade brasileira, tem muito brasileiro trabalhando aí no Caribe. Onde ficam os brasileiros nesse paraíso, né? Que é um paraíso o Caribe. O Cancún fica localizado na parte, vamos dizer assim, de cima do México, né? O estado de Quintana Roo, que faz divisa com a Península de Yucatán. A comunidade brasileira hoje ela está separada em Isla Mujeres, que é uma ilha pequena de 9 quilômetros, tem muito brasileiro lá, mas a maioria, a concentração maior está em Playa del Carmen, que fica a 1 hora de Cancún. E o restante, uma pequena porcentagem, está localizado em Cancún. Né? Então, estou falando aí de aproximadamente 2.000 a 3.000 brasileiros. 2.000 a 3.000 brasileiros. Você vê que é um paraíso aí Cancún, onde muitas pessoas vão. E para ir para Cancún não precisa de visto, não, né? Não, a partir de 2013, um acordo do Brasil e México isentou os brasileiros de visto para turismo. Então, somente o passaporte dá direito ao brasileiro a entrar no México, né? Por 180 dias ou 6 meses. Pois é, nós estamos com o Hélio Araújo aqui da Royal Caribe Tours. E eu gostaria de falar também, mudando um pouco o foco, saindo da beleza, indo assim para um lado mais cruel da realidade, vamos colocar assim, que é exatamente a preocupação dos brasileiros que estão na Bolívia. A Bolívia passa por um momento tenso, né? A gente está vendo hoje os noticiários, muitas depredações, são grupos radicais que eles são contrários ao regime do Evo Morales, que é o presidente da Bolívia, e esses grupos estão realmente assim causando muitos estragos no país, os turistas estão acuados, tanto é que aí na Bolívia, os brasileiros que vão para a Bolívia, eles vão para o deserto de Salar, que é o maior deserto de sal do mundo. Então as pessoas vão para esse deserto. Então passam aí, às vezes, por La Paz, passam por algumas cidades, e tem muitos brasileiros presos, porque a situação política no país é conflitante, né? E o Evo Morales, inclusive ontem, o vice-ministro da Coordenação de Movimentos Sociais, o Alfredo Rada, disse que é uma tentativa de golpe no país, mas a situação está muito crítica lá. As pessoas que estão chegando para turismo, então a gente até aconselha a verificar passagens com agências, porque o momento é muito tenso. E a gente sabe que tem 7 brasileiros, eles foram para esse deserto e não podem sair, porque todas as vias de acesso, rodovia, esses grupos fecharam e não deixam as pessoas passarem. Então esses brasileiros até então, ontem, não sei como está a situação agora, mas eles estavam sem celulares, sem alimentação, quer dizer, uma situação extremamente delicada. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, você vai ver as imagens da Royal Caribe, que vai aparecer agora, os nossos patrocinadores, a Padaminas, o Pedro da Padaminas, que teve essa semana aqui no Brasil, em Poços de Caldas. Pedro, um abraço para você, ele que realmente passou por aqui, os brasileiros matando a saudade do Pedro Coelho, que é considerado prefeito de Poços de Caldas e Monverno. É assim que os brasileiros o chamam, de verdade, porque é uma forma carinhosa, porque ele atende, socorre muitos brasileiros. A gente volta daqui a pouco falando uma série de acontecimentos e um puxãozinho de orelhas em alguns brasileiros na hora de voltar para o Brasil. Gente, cuidado. Não faz isso no país que nos acolhe. Isso me referindo aos Estados Unidos. A gente volta daqui a pouco. Até já.
Esse é o programa Mundo Afora, a gente mostrando os acontecimentos e você acompanhando aqui sobre o que está acontecendo. Agora, eu vou conversar com o meu convidado aqui, o Hélio. Hélio, mas você ter a tua passagem como imigrante, por exemplo, quando você chegou, você foi direto para o México, que você deixou o Brasil, você desembarcou onde? Foi no México mesmo? Você foi direto para Vegas, nos Estados Unidos? Como é que foi a tua ida? A história é bem legal porque eu não conhecia nada de turismo, nada. Cheguei cru. Eu te contei que eu cheguei com $50 em Cancún, não aconselho ninguém a fazer isso. Chegar sem planejar, né? Mas o desespero na época era tanto de querer sair, todo mundo comentando, vou sair, vamos sair, então vamos ter... O primeiro passo é coragem. E eu acho que eu tive, além de coragem, ainda tive audácia, né? Então eu cheguei em Cancún, fiz escala no Panamá, com um voo pela Copa Airlines, e fiquei em Cancún um ano, aprendendo, ver como funcionava. Abri a agência depois de 3 meses, e depois de 6 meses, para não estourar o tempo, fui para Las Vegas, aprender também como era o turismo em Las Vegas. E o turismo americano ele é bem diferente do latino-americano, né? O americano ele é mais tranquilo, né? Então, tirei todas as licenças, trabalhei na Uber também, para aprender a praticar o inglês de forma correta e para ter segurança para dar esse passo no qual eu queria. Após os 6 meses de Las Vegas, não deixei estourar o tempo também de visto, retornei a Cancún com mais força, mais conhecimento e com mais dinheiro em caixa para poder dar aquela alavancada na agência. Agora, por exemplo, como que é, por exemplo, o mexicano, porque se competem nos Estados Unidos, na área da construção civil, mexicano compete com o brasileiro, porque fala-se que o brasileiro, estou falando no setor da construção civil, o brasileiro é muito bom na construção civil, só que o brasileiro ele é mais técnico, ele tem mais resultado, enquanto que o mexicano ele é mais assim, arrojado, se é para demolir um muro é rapidinho, então ele tem mais esse ímpeto, mas o brasileiro ele jamais para concluir a obra. Então, sempre existiu nos Estados Unidos a competição, quem é melhor? O mexicano ou o brasileiro? Como tem Maradona ou Pelé, sabe aquela velha história? Então, os mexicanos acham que são eles. E os brasileiros, não, somos nós. Agora, voltando para o México, saindo dos Estados Unidos, voltando no México, como é que fica? Existe essa competição entre o mexicano, entre o brasileiro que está lá, seja qual for a área de atuação, como é que fica? Tem essa competição? Tem sim, e ela é bem notória. Eu vou fazer uma comparação aqui só para quem está em casa, para poder entender melhor. Eu vou comparar turismo com construção civil. O mexicano, isso é cultural, o mexicano ele é braçal, ele faz as coisas braçalmente, então ele não vê muito o lado técnico do negócio. Ele vai ali, executa o trabalho, deu horário, ele pega as coisas e vai embora. O brasileiro, é assim não. O brasileiro ele vai pensar, ele gosta de planejar, ele é detalhista, principalmente no acabamento. Isso estou falando da área da construção civil. Então, o brasileiro ele é mais procurado do que o mexicano com relação a acabamento. O mexicano ele é mais procurado com relação a preço-valor, porque ele vai ali, coloca o valor dele que é baratinho, então ele executa o serviço da maneira que é o básico, né? Já do lado do turismo, o brasileiro ele se destaca bastante porque a gente tem um jogo de cintura, nós brasileiros somos mais carismáticos, o mexicano ele está aprendendo isso agora. Portanto, o mexicano ele está contratando brasileiros, grandes empresas do México estão contratando brasileiros para tomar de nós essa fatia de mercado. Isso é notório. Grandes empresas como CVC, a Nexus, que presta serviço para a CVC, e outras grandes empresas estão investindo nesse mercado, né? E é notório, o brasileiro ele se destaca assim, a quilômetros-luz do mexicano nisso. Agora, a gente viu agora há pouco, aliás, a gente até falou aqui de um furacão que chegou lá na Flórida, as pessoas estavam preocupadas,
Nós tivemos até alguém lá de Orlando que entrou, e é sempre um desafio para cidades litorâneas, por exemplo, como Miami, e quando vem um furacão, ele entra por Miami e segue na Flórida, e lá também em Cancún, México, tem, né? E você passou por um período de furacões, inclusive você estava no México e entrou ao vivo aqui no programa. Como é que é isso, por exemplo, quando você chega num país, porque o Brasil não tem essa não seria o termo situação, tradição, né? Não é isso, ainda bem que não, mas não tem essa situação de furacão. Como é que foi quando vai chegar um furacão? Como é que foi para você lá no México? Você lembra, né, que eu entrei ao vivo, foi terrível a experiência, porque aqui em Poços a gente não tem isso, né, que é o friozinho de Poços de Caldas, mas quando eu cheguei lá, eu já cheguei pegando a ponta de um furacão, e a maioria das casas, hotéis, tem um procedimento para você fugir do furacão, que são os basements, né, são porões, você se esconde e espera a tormenta passar, e eu passei por um processo desse, foram 4 dias de tempestade, chuva, inundação, trovão, ver aqueles coqueiros enormes envergarem que nem vareta de pipa, né? E eu fiquei assustado, óbvio, queria falar com a família, não tinha comunicação. Cancún ficou debaixo d'água. E foi o último furacão que passou, foi 2016, finalzinho de 2016. Os meses de furacão ou tormenta em Cancún são os meses de setembro. Então, não aconselho ninguém, pelo menos a princípio, ir para o Caribe no mês de setembro. Passado o mês de setembro é tranquilo, e aí é o sol de 48, 50 graus de Cancún. Quer dizer que setembro é um mês de risco, né? É um mês de risco. Esse furacão, o Dória, que está passando ali pela zona de Cuba, ele está passando pela Flórida, devastou Bahamas, ele não chega, não é rota dele Cancún, né? Mas quando chega a Cancún, quando ele toca o solo, ele já não é mais furacão, ele passa a ser um tornado de categoria 3, 4 ou 5, né? Que aí fica pior ainda a situação. Pois é, nós estamos aqui com o Hélio Araújo falando desses acontecimentos, e a gente, logicamente, falando sobre a questão do que acontece. Mas agora, por exemplo, você falou do México. Como é que é Vegas? Vegas é uma cidade dos cassinos, é uma cidade onde tem a célebre frase: o que acontece em Vegas, fica em Vegas, mas isso é muito bonito no lado do turismo, tal. Como é que é para quem trabalha em Las Vegas? A gente até tem um vídeo de Las Vegas, dá uma olhada, são a terra dos cassinos, a terra da magia, tudo acontece. Então as pessoas que chegam em Vegas já chegam para gastar. Mas no outro lado, no reverso desse mundo glamuroso, como é que é para quem trabalha em Vegas? Olha, Las Vegas é a cidade noturna. É o que você acabou de falar, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. É a cidade do prazer. Las Vegas tem a jogatina, todos os hotéis têm cassino, né? Os hotéis não cobram para os visitantes entrarem nos cassinos, são todos gratuitos, assim como as baladas também. Você pode entrar nas baladas, as mais glamourosas você não paga. Lógico, tem que ser convidado, né? Só entra com convite ou nome na lista. Mas para quem trabalha em Las Vegas, não é diferente de todos os outros estados americanos, é muito puxado, são 9, 12 horas de trabalho dia para que esse imigrante tenha um salário aproximado de 3 a 4 mil dólares, né? E o primeiro degrau para se trabalhar em Vegas é chegar legalmente, né? Não tirar todos os documentos, que é uma driver's license, e trabalho comum é Uber, né? Eu comecei no Uber em Las Vegas e consegui ter êxito em Las Vegas. Teve Poços de Caldas que eu tive o prazer de conhecer lá, que também se destacaram nessa profissão. E depois passaram para o ramo do turismo, no qual também tiveram êxito e estão lá até hoje, né? A gente tem uma equipe forte lá em Las Vegas, localizado próximo ao Grande MGM, na Strip, que dá toda a assessoria e todo o trabalho sério para os Poços Caldenses e brasileiros, né? Olha, por exemplo, só para a pessoa que tá assistindo o programa, Vegas é uma cidade de pessoas de dinheiro, altos empresários, tem uns turistas, né? Tem menos no bolso, mas que vai para lá também. Uma corrida lá, por exemplo, é cara uma corrida, dependendo, vocês cobram pela cara do passageiro ou existe uma fidelidade
lá nessa questão de Uber? Olha, essa pergunta é super legal. O que é difícil nos Estados Unidos para quem chega, como nós, um país de terceiro mundo, é se adaptar às condições de trabalho. E uma delas, o Uber, ele só funciona por aplicativo. Nada em Las Vegas funciona sem aplicativo. Se você vai pedir comida, você vai pedir um iFood. Se você vai pedir o aplicativo, o motorista, é pelo Uber, então ali você sabe quem é a pessoa, você sabe a placa do carro, você sabe aonde ele está, você não tem como ser enrolado. E a corrida média, vamos colocar assim, Strip, que é o centro de Las Vegas, até um aeroporto, você vai pagar 8, 10 dólares, não mais do que isso. Não é barato, muito barato. Muito barato. E tudo nos Estados Unidos, com relação a esse tipo de coisa, é barato. Né? Até aplicar um emprego, lá a gente chama de aplicar, fazer uma aplicação, se candidatar a uma vaga de trabalho, você faz por aplicativo, o Craigslist, que é muito comum, todo mundo aplica por lá. Você não vai levar um currículo na mão, você não vai conversar com o patrão, você faz pelo aplicativo. Né? É bem mais fácil. Por exemplo, eu quando eu chego nos Estados Unidos, tem meu nobre amigo Eduardo Pinheiro, que ele trabalha com Uber nos Estados Unidos, e eu sei que uma corrida do aeroporto até, por exemplo, a cidade até Westchester, o condado de Westchester, onde fica Mount Vernon, onde fica White Plains, Mamaroneck, Colchester, onde estão os brasileiros dessa região, você vai pagar uns 120 dólares. Você paga 120 dólares e eu lembro que uma vez eu peguei um taxista brasileiro, isso é taxista, e eu falei, dei o endereço para ele, cheguei no aeroporto de John Kennedy, de Nova York, aquela correria, e eu peguei esse táxi, e ele me levou até o meu destino, e ele me cobrou, acredite, são uns 4, 5 anos, ele cobrou quase 180 dólares. Nossa. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, não, é 180 dólares. Depois eu fui constar que o mesmo trajeto que ele fez custaria apenas 70 dólares. Então, quer dizer, aí que eu chamo que é brasileiro lesando brasileiro. Então, você vê que não houve nenhum respeito, nenhuma consideração em ser brasileiro, ou seja, houve uma deslealdade. Então, eu sempre, quando eu paguei, claro, eu disse para ele, olha, eu estou te pagando, mas você está sendo desleal comigo, eu tenho certeza disso. E realmente fui verificar isso. Por isso que eu te perguntei, e as pessoas que chegam aos Estados Unidos têm que ter muito cuidado, ver o brasileiro, levantar. Em qualquer país, inclusive, não é recomendável pegar táxi, nem no Chile, né? Em muitos países. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse trânsito, vai para um lugar, vai para o outro, não é brincadeira. E por falar de deslealdade de brasileiro, daqui a pouco eu vou falar exatamente sobre essa deslealdade de brasileiro. Espera aí que você vai ficar sabendo. Vou chamar um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, que veste o apresentador e há mais de 40 anos veste Poços de Caldas nos principais eventos corporativos, comemorações, troféus e também casamentos. Tudo que você quiser para você ficar elegante, você encontra no Toque de Classe. E Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, área central aqui de Poços de Caldas. E o telefone de lá, o código de área é 35 3721 1027. Toque de Classe, agora você já sabe onde ficar elegante. Pois é, a gente volta aqui para os nossos estudos, falando sobre o mundo afora, os acontecimentos. E, Hélio, parece que a gente tem alguma coisa lá de Las Vegas? Fala aí para a gente, que tem alguém aí? Cancún. Agora Cancún. Cancún tem brasileiro lá, né? Tem brasileiro, tem Poços Caldense lá em Cancún, chegou hoje. O pessoal do Corpo de Bombeiros chegou lá hoje em Cancún. Está com o nosso assessor Tiago, que está recebendo eles agora no aeroporto. E
O Thiago mandou um vídeo aí, acho que está chegando na produção já. Ô, Adriano Arana, será que a gente pode... Vamos ver o vídeo do Thiago. Ele gravou, gente, muito barulho, que ali é uma agitação. Mas vamos ver como é que ficou esse vídeo. Lá. Vamos lá. Fala, galera. Boa tarde aí no Brasil. Estou aqui acompanhando o programa, viu? Mundo afora, um grande abraço. Meu nome é Thiago, agência Royal Caribe. Estou aqui no Paraíso, tá? Vocês estão assistindo o programa agora. Tiver a oportunidade de vir conhecer esse lugar maravilhoso, tá bom? Estou aqui na Zona Hoteleira. Dá uma olhada nesse visual, tá? Pensou em vir para Cancún, fazer passeios e curtir esse paraíso? Vem com a gente aí. Um grande abraço ao Hélio, diretor da empresa aí. E tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Abraço, é isso aí. A gente viu Cancún. Thiago, um abraço para você também. Thiago aí em Cancún. Bom, agora eu vou falar sobre a gente sair desse paraíso, vamos para uma realidade mais dura, que é lá na Espanha. A gente abriu o programa falando a respeito disso, que as chuvas que caíram na Espanha, no sul da Espanha, foram devastadoras. Você está vendo aí, depois daquele furacão, olha a situação dos moradores. É muito gente, 5 pessoas morreram, né? Morreram afogadas, corpos foram encontrados, 5 pessoas. E você vê na situação, naquela famosa cidade de Granada, lembra? Tem uma música que fala Granada, então. Essa é a cidade de Granada, onde foi devastada pelas águas, as chuvas. Então, as autoridades estão pedindo, olha a situação desse carro, para que as pessoas, né, evitem de sair de casa, e eles estão incomunicáveis. Aliás, tem até um amigo que está exatamente aí, ele não pôde ali entrar no programa, mas todo o sistema de comunicação aí está bloqueado, não tem como. É uma situação muito difícil aí na Espanha, no sul da Espanha, toda a situação que a gente está mostrando, e é o que acontece. O mundo tem essas situações, enquanto um lugar existe o paraíso, a comemoração, em outro ângulo as pessoas estão sofrendo. A vida é exatamente isso, são vários ângulos, várias situações, e realmente não é fácil. Então a pessoa tem que estar extremamente preparada para o que acontece, para o que vem. Mas eu abri o programa falando de um puxãozinho de orelhas em alguns, não são todos, não estou generalizando, mas alguns brasileiros, aqueles que estão voltando para o Brasil. Eu vou para o Brasil, me referindo aos brasileiros nos Estados Unidos, me referindo aos imigrantes que moram nos Estados Unidos, provavelmente em Nova York, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Não são todos, veja bem. Mas eu estou falando depois de um telefonema de uma brasileira que se sentiu incomodada, porque a pessoa que morava com ela, elas dividiam apartamentos, e a pessoa voltou para o Brasil, só que ela estoura o cartão de crédito. Como que é isso? Você tem um cartão de crédito, você tem um limite, e a pessoa sabe que vem embora, o que ela faz? Ela vai na loja, compra, extrapola o valor, coloca essa mercadoria num container, manda para o Brasil e mudou. E quem vai pagar a conta? Então, a pessoa que consta no endereço, ela que de alguma forma tem que responder para essas grandes lojas. Isso implica em polícia. Então, só pedindo para os brasileiros que estão voltando, tudo bem, já realizaram, o seu projeto de vida foi concluído, mas não vamos lesar o país que você morou, né? Um país que tão bem te acolheu, um país que te deu todas as virtudes e condições. Então, eu acho assim que cuspir no prato que se come não é uma boa coisa, não. Então, eu acho assim, pessoal, comunidade, cuidado. Eu acho assim que tudo bem voltar um direito de todos, mas ter responsabilidade também é um direito de todos. Porque você sai do país, você lesa o seu colega, lesa a pessoa que mora no seu endereço, porque a polícia vai lá, a loja quer ressarcir o que ela perdeu, quer o meu dinheiro. E daí, quem vai pagar a conta? Então, Hélio, isso é uma coisa muito preocupante. O brasileiro tem que ter muito cuidado, né? Morou, viveu, teve benefícios, então saia de uma forma diplomática, de uma forma merecida, mas não dessa forma, que é muito feio, não é isso, Hélio?
Sem dúvida. Eu tive em Las Vegas, eu acompanhei algumas histórias muito parecidas com essa. E é lamentável, porque a gente que trabalha com turismo, os justos acabam pagando pelos pecadores, né? E os Estados Unidos, ele generaliza mesmo. Se um brasileiro fez alguma coisa errada e os que não fizeram estão entrando no país, são esses que vão acabar pagando pelos outros, né? Pelo erro dos outros. Cancún aconteceu algo em 2017 com relação a isso também, porém a diplomacia conseguiu resolver alguns casos, mas é terrível quando acontece isso. Ok, Hélio, eu vou só rapidinho mostrar meu blog. Você quer saber todos os acontecimentos, você entra walteralvarenga.com, está aí meu blog, está falando sobre os mortos, lá uma reportagem completa na Espanha, aí mostrando as brasileiras que estão no grupo de brasileiros que estão presos lá no deserto, falando de toda essa situação. Lembrando aí que nós estamos chegando aí no blog, gente, a 1,5 milhão de acessos. Uau. Então, eu agradeço muito as pessoas que têm acompanhado o blog, então a gente agradece muito. E é importante, que é um trabalho sério que a gente faz, falando dos acontecimentos. Você pode acessar walteralvarenga.com, você vai ter todas as informações dos brasileiros, do que acontece no mundo, e até tem um vídeo muito interessante. Seu Adriano, se você subir um pouquinho, mas não precisa nem colocar o vídeo agora, é de uma cachorrinha da raça Pitbull, pode subir um pouquinho só, exatamente aí. Essa cachorrinha, o mundo inteiro está encantado com ela, viu, Hélio? Maravilha. Que todas as vezes que vai cortar as unhas dessa cachorrinha, ela simula um desmaio, né? E segundo os adestradores de cães, a raça Pitbull, eles são propensos a interpretar, são grandes atores. Uau. Então é um vídeo que viralizou no mundo inteiro, você pode assistir no blog walteralvarenga.com e você vai ver essa cachorrinha que desmaia. Ela é dos Estados Unidos, basta a dona se aproximar para cortar as unhas e ela simula o desmaio. É uma coisa inacreditável. Pois é, a gente não tem mais tempo. O Mundo Afora está chegando aqui. Eu queria agradecer a Hélio, muito obrigado. A parceria da Royal Caribe Tours. E você vai acompanhar ao longo dos nossos programas, os próximos programas, viagem. Vocês têm muitos passeios. Quantos passeios vocês têm lá? Hoje o Royal Caribe em Cancún está por volta de 120 passeios. Trabalhamos com aéreo também, várias empresas com aéreo. Hotéis, os melhores, pacotes para Spring Break, agora 2020. Quem está pretendendo conhecer o Spring Break, agora é a hora. Baixa temporada, comprar na baixa para ir na alta com preço baixo, né? Aceitamos pagamentos em reais, bitcoins, pesos, dólares e parcelamos até 18 vezes no cartão, tá? Com a parceria forte com a Estônia agora. E quero agradecer também você pelo carinho, né? Com a minha pessoa e com a Royal Caribe agora. E queria mandar um abraço para todos os brasileiros que estão lá em Cancún, nossa equipe, Thiago, Ney, os brasileiros que estão lá em Las Vegas também, a Mari, o Isaac. São os brasileiros que fazem todo esse atendimento com os nossos conterrâneos para que mantenhamos toda a qualidade e segurança possível. E um beijo à minha família, minha mãe, meu irmão e os amigos de Poços de Caldas também que deram todo o apoio quando eu fui e agora retornando. Guilherme também, um beijão para você, Lili, Dona Ana, força aí para sair dessa cama e ir lá conhecer Cancún e nadar com os golfinhos. Ok, a gente não tem mais tempo, eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves aqui no estúdio, o Adriano Aranda, o Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes, o nosso diretor. E é isso aí, o Mundo Afora fica por aqui e a gente volta na próxima semana, amanhã, domingo, tem reprise, você acompanhando esses acontecimentos que envolvem os cidadãos do mundo, os brasileiros. Tchau, tchau, gente, até a próxima.